A paz de Deus. Vamos ao estudo de hoje. O uso do véu. O uso do véu. Um mandamento espiritual ou apenas regional da época? Está escrito: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. 1 Coríntios 11, versículo 4 e 5. Na verdade, são poucas as denominações que seguem este mandamento bíblico, pois usam da argumentação de que Paulo escreveu à igreja de Corinto por questões culturais. Mas iremos abordar neste estudo ambos pontos de vista e chegar, dentro do contexto bíblico, sobre a verdade do assunto. Certamente, tal impasse não existe, por exemplo, dentro da congregação cristã no Brasil. Pode sim haver um certo número de irmãs que possuem alguma dúvida. Este estudo tem como a visão sanar qualquer questionamento de irmãos de dentro e de fora da CCB. Tal passagem que nos adverte sobre esta ordenança se encontra no livro de Paulo aos Coríntios, que é 1 Coríntios 11, do verso 3 ao 16. Fora deste bloco de versículos, não existe em nenhuma outra parte das Escrituras menção sobre o uso do véu pelas mulheres como mandamento. Temos apenas passagens relatando fatos e costumes que veremos no decorrer deste estudo para buscarmos o contexto da situação. Veremos agora argumentos contra o uso do véu para a igreja atual. Opositores do uso do véu usam da argumentação de que nesta primeira carta à igreja de Corinto, Paulo visava corrigir alguns pontos problemáticos, como o uso do dom de línguas e outros problemas espirituais e de conduta cristã, onde os irmãos em Cristo se opunham uns contra os outros, que tinham um sério problema com a cultura local da prostituição e orgias, que compunham alguns rituais pagãos. Porém, o fato mais predominante que fez Paulo ter se empenhado em tal advertência sobre o véu foi em razão de que, em Corinto, havia o templo de Afrodite. Templo de Afrodite. No templo haviam as prostitutas cultuais, que entregavam seu corpo em cumprimento aos ritos a essa deusa pagã. E tais tinham como caracterização o uso de suas cabeças raspadas. Então, ao avistarem uma mulher com o cabelo tosado, já sabiam se tratar de uma prostituta. E na grande disseminação do cristianismo, muitas dessas prostitutas estavam se convertendo e frequentando as igrejas. E ao avistarem uma mulher de cabeça rapada dentro da igreja, uma prostituta nos cultos, tal situação estaria causando certo escândalo e escárnio da doutrina santa. Então Paulo teria dado tal ordenança para que tais, até que seus cabelos crescessem, usassem o véu cobrindo a vergonha de seu passado. Então, para os que são contrários ao uso do véu pelas mulheres nas igrejas da atualidade, Paulo deu tal mandamento apenas para a época e para aquela região de Corinto. Por causa das prostitutas no templo de Afrodite,
para diferenciar as mulheres santas das profanas, dentro e fora das igrejas. Também está escrito: e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi-lhe dado como véu. 1 Coríntios 11:15. Este texto mencionado é usado como apoio para que o uso do véu não seja levado em consideração, pois o cabelo fora dado em lugar do véu. Então, são esses os motivos pelo não uso do véu. Era apenas um disfarce para as prostitutas recém-convertidas, pois eram carecas. Após os cabelos crescerem, não havia mais necessidade do véu, pois os cabelos foram dados em lugar dele. Agora veremos argumentos que derrubam a negativa ao uso do véu. Incrivelmente, após uma prédica rica em espiritualidade, explicando sobre a necessidade e importância do véu, não apenas perante a sociedade, mas também perante os próprios anjos, Paulo viria e derrubaria tudo, afirmando que os próprios cabelos das mulheres foram dados em lugar do véu, contradizendo a si próprio? Primeiramente, não podemos distorcer as Escrituras por causa de interpretação baseada na história. Se os motivos da ordenação ao uso do véu foi feita pelo apóstolo Paulo por causa das prostitutas de Afrodite, será que ele não faria tal menção no capítulo que tange o assunto? Obviamente sim, porém tal situação não foi tocada. Os reais motivos vão muito além disso e Paulo os expõe de forma muito clara. Primeiro ponto, Paulo inicia citando a hierarquia celestial: Deus, Cristo, o homem e a mulher, no verso 3. Segundo, que toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a si mesma, pois para ela é vergonha ter sua cabeça rapada, e o não uso do véu também lhe deve ser. Terceiro ponto, que o homem não cubra sua cabeça por ser a glória de Deus, mas a mulher é a do homem, do seu esposo. Quarto ponto, que pela presença dos anjos, a mulher deve apresentar sinal de podério. Quinto ponto, que a mulher se originou do homem, não o homem da mulher, por isto, da submissão. Será que tais questões apresentadas são meramente regionais e sociais? Está bem claro de que a ordenança do uso do véu pelas mulheres é de esfera espiritual e santa, e em nada tem a ver sobre os motivos utilizados pelos opositores. Mas e sobre o versículo 15, que nos diz que os cabelos foram dados em lugar do véu? Vamos examinar este escrito à luz do texto original em grego. De en coma doxa aute estin hoti her comen anti peribolaion detonai aute. Nesta situação, a palavra em questão é a palavra grega anti, que foi traduzida como em lugar do. Realizando uma pesquisa aprofundada sobre tal palavra grega, principalmente na enciclopédia Strong, a palavra anti tem como referência o código G473, que tem como significados:
completamente contra, oposto a, antes de, antes do, por, em vez, em lugar de, por isto, porque, portanto, por esta razão. Utilizando a referência tradutória secundária, o versículo 15 simplesmente contradiz todas as palavras de Paulo sobre o uso do véu. Mas, e se utilizarmos um significado que melhor se encaixa no contexto? Vejamos como fica. Ou não vos ensina a mesma natureza que desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi-lhe dado antes do véu. O uso do véu trata-se de algo novo na graça? Está escrito: ora, eu vos louvo porque em tudo lembrais de mim e guardais os preceitos, assim como vos entreguei. 1 Coríntios 11, versículo 2. A palavra traduzida como preceitos na versão Almeida possui outro significado no texto em grego, no qual foi escrita. Encontramos a palavra paradócios, que significa tradição. Na verdade, o uso do véu sempre foi adotado por uma mulher israelita em honra a seu esposo. Vemos em Gênesis 24, do versículo 64 ao 67, que Rebeca, ao encontrar Isaque, seu noivo, se cobriu com o véu em sinal de respeito. O véu era sinal de recato e respeito. O véu na cabeça de uma esposa simbolizava que ela estava sob a autoridade do marido e, portanto, em submissão a Deus. Dentro do costume do povo de Israel, as mulheres casadas por honra ao esposo e assim a Deus não saíam em locais públicos com a cabeça descoberta, e este mandamento exposto por Paulo reforça a importância espiritual de tal costume, e tal costume reforça a conclusão de que Paulo realmente não o deu apenas pela ocasião regional, e sim para todo o povo de Deus. Acesse a outros estudos e este também no nosso portal ccbestudos.com. Saúdo a todos com a santa paz de Deus.